Em tempos de trevas, quando os homens haviam se calado e os líderes tremiam diante dos inimigos, uma mulher, escondida sob a sombra das palmeiras, começou a ouvir a voz de Deus. Ela não tinha espada, não tinha exército, mas tinha algo que os outros haviam perdido: coragem e temor do Senhor. O povo estava oprimido, escravizado por inimigos cruéis, durante 20 anos. Os gritos de dor ecoavam pelas montanhas de Israel. E onde estavam os homens? Onde estavam os líderes? Onde estavam os guerreiros? Escondidos, calados, covardes. Foi nesse vazio que Deus levantou uma mulher, não porque era moda, não porque o povo merecia, mas porque ele precisava de alguém que o ouvisse, alguém que obedecesse sem hesitar, alguém que não buscasse glória, mas justiça. Débora, juíza, profetisa, líder de uma nação em ruínas. Ela não apenas julgava, ela libertava. Ela não apenas falava, ela ouvia. E o que ela ouviu mudou o destino de Israel para sempre. Você foi ensinado a ver a Bíblia como um livro de heróis, mas o que vai ouvir agora é o lado que poucos contam. A verdade sobre Débora não é apenas inspiradora, é desconfortável, porque ela expõe a fragilidade de líderes sem direção e prova que, quando os homens falham, Deus usa quem estiver pronto, mesmo que seja uma mulher esquecida à sombra de uma árvore. Israel estava em pedaços, tribos divididas, cidades saqueadas, mulheres violentadas, crianças vendidas como escravas. Os cananeus, montados em seus carros de ferro, dominavam tudo, e Jabim, rei de Canaã, reinava com crueldade. Seu comandante, Sísera, era uma máquina de guerra, frio, impiedoso, invencível. Por 20 anos, eles reinaram sem oposição. As estradas estavam desertas. O povo temia sair de casa. Os mercados foram abandonados. A esperança havia desaparecido das canções dos hebreus. Os caminhos estavam desertos, as vilas abandonadas, e os altares de Deus esquecidos, cobertos de poeira. Mas no meio da desolação havia uma mulher que ninguém esperava. Uma mulher que ouvia a voz que os outros já tinham esquecido. Ela se sentava debaixo de uma árvore, uma simples palmeira, entre Ramá e Betel. Mas ali, naquele lugar esquecido, o céu falava com a terra. Débora não tinha trono, mas o povo vinha a ela para ser julgado. Porque onde não há liderança, o Espírito de Deus levanta a sua própria escolha. Por que uma mulher? Porque os homens estavam dormindo. Porque os líderes estavam corrompidos. E porque o povo já não sabia mais como clamar por justiça. Mas Débora sabia. Ela orava quando os outros murmuravam. Ela ouvia quando os outros falavam demais. Ela agia quando todos hesitavam. O Senhor falou com Débora. Não foi sonho, não foi imaginação, foi ordem. Levanta-te, Débora, chama Baraque, filho de Abinoão. Diz a ele que eu mesmo o escolhi e que é hora de guerra. Baraque, guerreiro de tribo forte, homem conhecido, respeitado, mais inseguro, mais dividido, mais frouxo. Quando Débora o chama, ela não o convida, ela o confronta. O Senhor te ordena, Baraque, reúna 10.000 homens, vá ao Monte Tabor, pois o Senhor entregará Sísera nas tuas mãos. E o que diz Baraque, o guerreiro escolhido, o homem supostamente valente? Se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não vou. Covarde. Ele queria a vitória, mas não o peso da liderança. Queria a glória, mas não a responsabilidade. Precisava de uma mulher para ter coragem. E então Débora profetiza com frieza. Tudo bem, eu irei contigo. Mas saiba de uma coisa, Baraque. A honra não será sua, porque o Senhor entregará o inimigo nas mãos de uma mulher. Você sente? Deus estava ensinando, mostrando ao mundo que ele não precisa da aparência de força, apenas da disposição de obedecer. Baraque aceitou a missão, mas a história, o céu, seria escrito por mulheres. Baraque reuniu os 10.000, mas não foi ele quem os inspirou.
Foi Débora, uma mulher entre guerreiros, uma chama viva em meio à escuridão. E ali, no Monte Tabor, ela declarou alto: Levanta-te, Baraque, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Na planície, Sísera chegou com seus 900 carros de ferro, indestrutíveis, imbatíveis. Os homens de Israel tremiam, mas então o céu se moveu. Nuvens escuras se formaram, raios cortaram o horizonte, e a chuva caiu como nunca antes. Os carros de ferro de Sísera, antes símbolos de invencibilidade, atolaram na lama, presos, imóveis, inúteis. Foi Deus quem lutou, e o exército inimigo caiu diante da espada de Israel. Sísera, o temido, o indomável, fugiu, a pé, sozinho. Um cão derrotado, correndo em desespero. Exausto, com medo, Sísera encontrou uma tenda. A mulher o chamou com doçura. Entra, meu senhor, descansa aqui. Seu nome era Jael. Não era guerreira, não era profetisa, mas estava pronta. Ela deu leite ao assassino, cobriu-o com um pano e esperou o monstro adormecer. Então, Jael pegou uma estaca e, com um único golpe, cravou a cabeça de Sísera no chão. Assim caiu o opressor de 20 anos, não pelas mãos de um exército, mas pelas mãos de uma mulher que ninguém via chegando. Débora cantou um cântico de libertação, não para sua própria glória, mas para exaltar o Deus que quebra padrões e levanta quem o mundo ignora. Quando os homens se escondem, Deus não recua, ele levanta Déboras. Ele desperta Jaels e mostra que o verdadeiro poder não está na força humana, mas na obediência à sua voz. Que história incrível, meus amigos! A coragem de Débora, sua fé inabalável, sua liderança. Ela foi uma luz na mais profunda escuridão, uma verdadeira inspiração. Ela ouviu o chamado de Deus e ela agiu corajosamente. Ela mudou o destino de uma nação inteira. Ela mostrou que uma pessoa cheia do Espírito de Deus pode fazer qualquer coisa. Ela enfrentou o medo. Ela inspirou uma nação. Seu legado continua vivo, um testamento à força feminina, um testamento do que Deus pode fazer através de qualquer um. Ela é uma heroína para todos os tempos. E lembrem-se de Jael. Deus usa o inesperado. Ele usa pessoas comuns, pessoas que você talvez nem note. Uma mulher em sua tenda, não uma soldada, não um rei, mas ela teve coragem. Ela teve determinação. Deus viu o coração dela. E agora, depois de ouvir essa história, a pergunta que ecoa não é quem foi Débora, mas sim, quem você tem sido? Tem se calado ou se levantado? Tem se escondido ou obedecido? O tempo das Déboras não acabou? O tempo das Jaels ainda está vivo. E Deus ainda procura corações dispostos, homens e mulheres que digam: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Se essa mensagem te tocou, não guarde para si. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus usa os improváveis para cumprir o inevitável. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Envie para aquele amigo ou amiga que precisa acordar espiritualmente. E escreva nos comentários: Deus, levanta-me como Débora. Porque quando você escreve, você declara. E quando declara, o céu ouve. Nos vemos no próximo episódio. Mas até lá, seja a voz que Deus quer usar quando o silêncio dominar a terra.